Boa tarde. Esse vídeo que eu estou gravando agora vai ser também sobre o caso do Will Bank, né? Mas não necessariamente sobre a falência dele em si, né? As consequências disso, né? Porque o outro vídeo já tratou disso, já tem muito assunto sobre isso. Esse agora eu vou tocar no ponto da divulgação, né? Como esse banco ficou conhecido. Isso já tem rolado na internet, né? Principalmente no Twitter, no X agora, né? Mudou o nome. E aí a abordagem que os caras fizeram foi a seguinte: o Will Bank faliu. Eu, inclusive, fiz uma postagem mais cedo, né, com o Luciano Huck. Disse, o Will Bank faliu. E você acreditou nessas pessoas. Aí tem lá Luciano Huck, Vini Júnior, vários famosos. Pablo Vittar, o Whindersson Nunes, né? E aí, qual era a ideia do banco? Né? Esse banco era mais para classe. Na verdade, não é banco, porque ele não pode usar o nome banco, mas isso aí é um outro vídeo que eu posso fazer também. Mas qual era a estratégia dos caras, né? Era para o público C, D e E. Pessoas de baixa renda que não conseguiam banco, que não conseguiam conta em banco, cartão nem nada. E aí meio que a propaganda era tipo, olha, a gente bota essas pessoas aqui, esses influencers, ó, tá vendo? Eles conhecem, eles usam o produto do banco e tal, não sei o quê. E aí a crítica foi, olha, vocês, né, vocês aí, influencers, receberam dinheiro, fizeram a propaganda de um banco, de um fintech, né? Essa fintech faliu, foi decretada a liquidação dela, e agora as pessoas perderam dinheiro, não perderam necessariamente, é porque vão receber mais à frente, mas tipo, elas estão passando por um perrengue por causa de vocês. Né? E aí a discussão lá era, mas eles não tinham como saber, eles foram contratados só para fazer a propaganda, a publicidade e tal. E aí tem um ponto que eu queria fazer, que é o seguinte, olha, quando toda instituição financeira, banco, fintech, elas são bastante reguladas, né? E aí para saber se aquela instituição é sólida ou não, eles divulgam obviamente o balanço, mas tem um índice, ali é um número, né? É o índice de Basileia. E depois mais para frente o cara pode explicar o que é, mas para trazer essa informação aqui, o índice de Basileia. Para ser uma instituição ok, de dizer assim, não, beleza, pode atuar ali, tá tranquilo, esse índice tem que ser ali de mais ou menos 10,5%. Pega esse número, 10,5%. O índice de Basileia do Eubank, na última demonstração financeira que eu consegui achar, que tem a informação, foi de 2020. O índice de Basileia dele estava 2,91, 2,91, ou seja, significa que já tinha problema. E esse índice de Basileia já havia tido um decréscimo. Ele era 3,5 em 2019, em 2020 ele caiu para 2,91. Então está bem abaixo dos 10,5. Para você ter ideia, o Banco Inter é 22,8 do índice de Basileia, bem acima dos 10 aqui. O do Nubank, 15,8, bem acima dos 10. O Santander, o Bradesco, todos esses têm um índice de Basileia acima dos 10,5 mínimos exigidos. O que é que eu quero dizer com isso? Diz, já sabia-se que aquela fintech tinha problemas. Aí você vai me dizer, mas não tem como o influencer saber disso, né? Ele não é especialista em finanças e tal, não sei o quê. Ok, você está certo, só que quando você vai divulgar um produto, por exemplo, se eu vou vender para você um carro e esse carro tem problema, eu tô certo em vender, né? Tá certo isso aí? Não tá. Então, eu tô errado. Obviamente que eles não vão... Não é que eles devam ser responsabilizados por aquilo que fizeram, porque ele não tem que devolver o dinheiro do pessoal, tá tudo bem, ele foi contratado, mas eu acho um erro você divulgar um produto sem conhecer a totalidade, sem saber se aquilo ali é decente, vale, se vai prejudicar as pessoas, não. Assim, isso é questão de moral, né? Assim, é de bom senso. Tudo bem que o influencer em si ele não precisava saber disso, porque ele não tem conhecimento técnico para isso, mas esse cara tem uma assessoria. Esse tipo de coisa pode pegar mal, né? E a única coisa que no final das contas vale para a influência é a reputação. Se é um influencer que vive de dar golpe, de divulgar coisa mal assombrada, vamos dizer assim, esse cara acaba perdendo contrato, perdendo tudo. Então, era esse ponto que eu queria trazer, né? Você tinha um índice Basileia muito abaixo do mínimo exigido e ninguém foi atrás disso para saber se valia ou não, né? E aí muita gente estão defendendo que eles não precisavam saber disso. Porque no Brasil a regra que vale é
dinheiro na mão, calcinha no chão, né? Então por isso que os caras fazem é tipo um topa tudo por dinheiro mesmo, né? Esse é o problema, e eu espero que com esse caso do Eubank, esse tipo de coisa mude, assim, um pouco, né? Nessa questão de influência, de divulgação e tal. Eu espero que esse tipo de coisa vai ser feito? Não tem mais esperança de que esse país vai dar em alguma coisa, vai ficar decente e tal, né? Mas eu espero que esse tipo de discussão seja feita mais em níveis mais acima e mudem essa coisa de não, vale tudo por dinheiro e tal. Era isso. Ficou meio longo.